Aqui também. Pode ser? Bom dia a todos. Nós vamos começar então a reunião sobre o relatório da avaliação atuarial que vai ser apresentado pela FUNPREV, diretoria da FUNPREV, na pessoa do seu representante, o Donizete dos Santos. Quero informar a todos que estão assistindo e vendo pelas redes sociais e pela televisão que essa reunião ela terá um prazo limite estipulado por nós mesmos de 2 horas. Então, começando às 9h36, deve-se encerrar por volta das 11h36. As pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais podem fazer as suas perguntas ou comentários. Basta mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Eu vou falar pausadamente, né, o número, para aqueles que quiserem anotar. É o 014 98119 5511. Vou repetir. 14 98119 5511. Pergunta ou comentário será encaminhada na hora. Se por acaso não tivermos tempo suficiente, a mensagem será encaminhada para futuras respostas. Ok? Então, podemos começar. De imediato, agradeço a presença de todos, Coronel Meira, o Davi, o Cido, me permita a intimidade, né? Cido, Everson, Luiz Cláudio Koguchi, José Francisco Martins, vereador Manela Uzila, e acredito que aqueles que forem chegando, a gente vai dando um alô. Vou passar a palavra, então, para que já comece a explanação do relatório, ao Donizete. Bom dia, a palavra é sua, Donizete. Bom dia a todos. Quero agradecer ao pastor vereador Bira por estar mediando esta reunião, aos vereadores presentes, Coronel Meira, Borgo, Manuel Lozila. Quero também agradecer aqui aos conselheiros do Conselho Fiscal que participam conosco, os membros do Comitê de Investimentos, os nossos colegas. Temos também aqui um representante do sindicato participando conosco. Quero também agradecer a presença dos servidores. Temos vários servidores que vão assistir pelo canal da TV Câmara. Na verdade, quero também reiterar os agradecimentos ao presidente da Câmara que cedeu esse espaço para a FUNPREV para fazer essa reunião pública e apresentar o cálculo atuarial de 2021, ano base 2020. Como nós temos pouco tempo, quem vai fazer a apresentação para nós é a empresa contratada por meio de licitação, que é a atuarial, na pessoa do seu Luiz Cláudio Koguchi. Koguchi, ele vai fazer a apresentação para nós. Como nós temos pouco tempo, vou passar a palavra a ele, e ele fará a apresentação, e nós estaremos aqui a postos para responder aos questionamentos, dúvidas e indagações que surgirem. Alô, bom dia. Estão me ouvindo bem? Sim? Então, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Cláudio Koguchi. Eu vou apresentar os resultados da avaliação atuarial, né? Então, nesse momento, eu vou compartilhar aqui uma tela, né, eu tenho o material da apresentação. Um minuto. Todos estão acompanhando a apresentação? Está na tela aí, Donizete, tá? Então, tudo bem. Ok, é assim. Então, em primeiro lugar, eu queria me apresentar. Meu nome é Luiz Cláudio Koguchi, sou atuário, é um bacharel em ciências atuariais, né, que é um profissional especialista na área de avaliações atuariais. No caso aqui, a gente vai falar da avaliação atuarial do plano de previdência gerenciado pela FUNPREV. Aqui tem um breve currículo da minha atuação. Eu também já sou responsável técnico pela FUNPREV há 15 anos, né? Já são
15 avaliações consecutivas, desde 2005, né, que eu faço esse acompanhamento. Eu tenho bastante experiência nessa área e a gente vai apresentar, a partir de agora, os principais resultados e alguns comparativos com as avaliações anteriores. A base do trabalho atuarial é em atendimento a um princípio constitucional. E, por exemplo, todos os regimes próprios instituídos no Brasil, eles são instituídos baseados no previsto no artigo 40 da Constituição. Então, está aqui a redação já com a alteração da reforma da Previdência, né, que fala que o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo terá caráter contributivo e solidário mediante a contribuição do ente federativo, no caso aí o município de Bauru, dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Professor então, Cláudio, só um minutinho, por favor. Me perdoe a intervenção. Recebi aqui um recado para que o senhor explique do que se trata o cálculo atuarial, de forma bem breve. E também quero fazer a menção aqui da entrada. O vereador Borgo já estava, eu esqueci de mencioná-lo, e a vereadora Estela Almagro também entrou na reunião. Me perdoe a intervenção, só a questão do atuarial, que seria importante para quem não é da área e gostaria de saber. Tá bom? Muito obrigado. Então, a avaliação atuarial, ela é baseada nesse princípio, né, a existência, a necessidade da realização da avaliação atuarial, é uma exigência legal, né, que está prevista lá no artigo 40 da Constituição. Então, qual que é a função do atuário na gestão do regime próprio? Ele é mais ou menos como se fosse um fiscal do equilíbrio financeiro e atuarial. E o que é equilíbrio financeiro e atuarial? A avaliação atuarial, na verdade, ela é uma estimativa. Tá? Então, pega-se informações, aprende-se, né, com o passado, com o que já aconteceu no plano, mas, em essência, a avaliação atuarial é uma estimativa do que vai ocorrer no futuro. Então, o que o atuário faz? Ele estima as receitas futuras que o plano vai ter, de contribuições, de rendimento da aplicação, de compensação a receber, mais o que ele já tem, o que o fundo tem de investimento, no saldo, né, ou parcelamento, no caso. De um lado, aqui da balança do equilíbrio financeiro atuarial, você tem receitas futuras estimadas, e do outro lado, a gente tem as despesas futuras, com pagamento de aposentadorias e pensões já concedidas, ou seja, para quem já é aposentado e pensionistas, e aposentadorias e pensões a conceder, para quem ainda está em atividade e ainda vai exercer o direito de ter um benefício, ou vai ter um benefício de risco, como uma aposentadoria, uma pensão, ou uma aposentadoria por invalidez. Então, o atuário, ele faz, na avaliação atuarial, uma estimativa dessas receitas e despesas futuras, baseado numa ciência, num método atuarial, num regime financeiro, tudo que é utilizado na avaliação atuarial. Desculpa. Depois é feita uma equivalência entre esses valores. Qual é o valor atual das receitas futuras e qual é o valor atual das despesas futuras? Quando você tem mais receitas do que despesas estimadas, a gente diz que o plano tem um superávit atuarial. E quando é ao contrário, como é a maioria das vezes, quando você tem mais despesas estimadas do que receitas, a gente tem um déficit atuarial. Então, a essência do trabalho atuarial é isso, é a projeção de valores futuros que o regime vai receber de contribuições e vai pagar de benefícios e estabelecer a equivalência entre esses dois valores, verificando se o plano tem equilíbrio financeiro e tem equilíbrio atuarial. O equilíbrio financeiro se dá a cada exercício, né? Então, você vê o que se arrecadou de contribuições e outras receitas e compara com as despesas. Já o equilíbrio atuarial é o equilíbrio de longo prazo, de 5, 10, 15, 20 anos para o futuro. Tá? Que tem uma definição, né, bem simples do que é uma avaliação atuarial, né, que é um estudo matemático, estatístico e econômico elaborado por um profissional legalmente habilitado, um atuário, com o objetivo de mensurar direitos e obrigações do plano de previdência e propor alternativas para estabelecer ou manter o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, baseado nos resultados, a gente procura alternativas para que o plano sempre mantenha ou sempre apresente equilíbrio financeiro e atuarial. A obrigatoriedade da realização da avaliação está na Lei Federal 9.717, de 98, que dispõe sobre regras gerais de organização e funcionamento dos regimes próprios,
que também fala no seu artigo 1º que os regimes próprios serão baseados em normas gerais de contabilidade atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro atuarial, e no inciso 1º do artigo 1º, a obrigatoriedade da realização de avaliação atuarial inicial e em cada balanço, utilizando os parâmetros gerais para a organização e revisão do plano de custeio e benefício. E essa realização, né, da avaliação é fiscalizada, estabelecida, né, pela portaria 204 de 2008, né, que é a portaria do CRP, que tem todos os parâmetros, né, que os regimes próprios têm que atender para que ele possa renovar o CRP do município, e entre todos os outros itens que compõem a fiscalização que a Secretaria de Previdência faz para a emissão do CRP, tem a observância do equilíbrio financeiro atuarial, correspondente à implementação em lei dos parâmetros estabelecidos das normas atuárias, e o encaminhamento do resultado da avaliação atuarial todo exercício. Então, concluído o processo de avaliação atuarial, a gente encaminha o DRA e todos os outros documentos que compõem a avaliação atuarial. O objetivo da avaliação é atender essa legislação, calcular o valor necessário para pagar os benefícios e estabelecer o necessário de contribuição. E também é um instrumento de gestão e planejamento da administração pública, porque a avaliação traz elementos, né, das obrigações que o município tem com o financiamento do plano, não só naquele exercício ou nos 4 anos seguintes, mas para o futuro, né, qual que é o impacto que o financiamento do plano vai ter a longo prazo. Aqui tem a legislação que é utilizada, né, para fazer a avaliação, tem as normas, as emendas, a portaria 464, que é a portaria da avaliação atuarial, onde tem as normas da atuária. Então, a avaliação atuarial não é uma coisa feita com a cabeça do atuário, é feita baseada em normas estabelecidas, né, que é a portaria 464. Os dados cadastrais, que são super importantes, né, que a gente recebe todos os anos, né, para fazer a avaliação atuarial, que tem o data de nascimento de todos os servidores, o sexo, a data de admissão, o valor da remuneração, o valor do benefício, tá? Todas essas informações que a gente recebe para fazer a avaliação atuarial. A gente faz o cálculo de todos os benefícios do plano, todas as aposentadorias, aposentadoria proporcional, integral, compulsória dos professores e tal. Então, a gente estabelece o custo de cada um desses benefícios na avaliação e usa uma metodologia de avaliação atuarial. Então, como é uma projeção atuarial, o trabalho atuarial é muito diferente, por exemplo, do trabalho do contador, né? O contador está registrando fatos passados. Ele vai lá, calcula, pega os fatos que já ocorreram e registra na contabilidade. O atuário não, ele está estimando valores que vão ocorrer no futuro. E as hipóteses atuariais, né, que são utilizadas para fazer essas estimativas. O plano vai dar uma cobertura de pensão por morte. Tá, qual é o risco de um servidor ativo falecer antes de se aposentar? Isso tem uma hipótese atuarial que trata disso. Qual é o risco do servidor ativo ficar inválido antes de se aposentar e gerar uma aposentadoria por invalidez? Tem uma hipótese que estabelece o risco do servidor em cada idade ficar inválido. O servidor já está aposentado. Por quanto tempo ele vai receber o benefício? Tem uma hipótese que é a expectativa de vida, que vai calcular qual que é o impacto do pagamento desse benefício ao longo da expectativa de vida do servidor. Tá? Então, as hipóteses atuariais são um elenco de hipóteses que são utilizadas, né, para fazer as projeções atuariais. A taxa de juros que vai render as avaliações, a composição familiar, as gerações futuras, todas são hipóteses que são selecionadas na data da avaliação e aplicadas no processo de avaliação atuarial, e são estabelecidas normas, né, lá na portaria 464, quais são as hipóteses permitidas ou não para avaliação no Brasil. Tá? Então, tem as tábuas, né, biométricas. Aqui tem um exemplo de tábua biométrica, né, que é da tábua IBGE 2016, né, que a gente utiliza. Então, que tem lá a probabilidade de morte para cada idade. Aqui é um percentual bem pequenininho, né, que ele vai aumentando à medida que a pessoa vai tendo idade. A probabilidade de sobrevivência e a expectativa de vida em ano. Tá? Então, são parâmetros técnicos que são utilizados para avaliação atuarial. A remuneração média também, né, baseada nisso, que a gente faz para... o servidor está com 31 anos, ele vai se aposentar com 55. Tá? Qual que é a probabilidade da remuneração dele crescer ao longo do tempo? Esse é um estudo que é feito anualmente em todos os RPPS.
e a taxa de juros, né, que é utilizada para avaliação atuarial também. Tá? Então, à medida em que você vai ajustando a taxa de juros, você diz, olha, eu tenho um benefício para pagar daqui 10 anos. Se eu trabalhar com uma taxa de, por exemplo, 1 milhão para pagar em 20 anos, se eu trabalhar com a taxa de juros de 6%, eu tenho um valor presente de 11.469.000. Se eu trabalhar com a taxa, ele vai aumentando o valor presente desse valor futuro que você vai pagar, certo? Eu vou pagar R$1 milhão por ano em 20 anos, essa é a hipótese. Quanto custa hoje esse pagamento de R$1 milhão por ano em 20 anos? Se eu trabalhar com a taxa de 6%, é 11 milhões, 5,5, 11.950 e 5%, 12.462. Então, quanto menor a taxa de juros, mais valor presente você tem de um pagamento futuro. E tem as demais hipóteses que a gente utiliza, tá? Gente, eu preciso fazer uma mudança aqui, só um minutinho aí, tá? Eu acho que eu peguei a avaliação aqui, eu estou projetando a avaliação do ano passado, desculpe a falha aqui, só um minutinho que eu já vou abrir a outra apresentação. Das perguntas, você diz? Essa apresentação, ela é do ano passado. Eu ia aproveitar e fazer aqui. Você, se conseguir um bloquinho, eu vou entender que é mais fácil. Quando tiver uma nova, você me manda. Vou entender daqui. Tá. Já, cola e copia. Vou aproveitar esse pequeno intervalo para apontar também a presença do nosso colega de trabalho e também membro da comissão, do conselho, o Nelson Gonçalves, tá? Está presente e posteriormente fará também uma pergunta, como aqueles que já se inscreveram. Você mandou para cá a pergunta? Você mandou para cá. Bem, agora eu cheguei na apresentação de 2020, eu estava vendo que a apresentação estava posicionada no ano passado. Então, agora iniciando a apresentação propriamente dita, né, com os resultados posicionado lá em 31 de dezembro de 2020, né? Então, nesta data, gente, a gente tem 6.898 servidores ativos e 3.895 beneficiários. Aqui tem a folha total de ativos e a folha total de inativos. Então, o que você percebe dessas informações? Atualmente, o plano tem 1,8 servidores ativos para cada beneficiário. Então, 1,8 ativos para cada beneficiário, aposentado e pensionista. E a folha de aposentados e pensionistas já custa 69,9% da folha de ativos. Então, como é que você financia um plano previdenciário? Contribuindo sobre a folha de ativos. Você contribui sobre essa folha para pagar essa folha. Tá? Então, você vê que hoje a contribuição que está sendo feita já é insuficiente para pagar a folha. A gente já está utilizando o aporte que está sendo usado para a cobertura do déficit, você está utilizando as reservas que já estão formadas lá na FUNPREV. Então, o plano já amadureceu bastante, né? Já tem uma relação bem significativa. Eu coloquei aqui a proporção dos últimos 10 anos. Desde dezembro lá de 2011 até dezembro de 2020. Então, em dezembro de 2011, para pagar a folha de inativos, a gente precisava de 31,2% da folha de ativos.
passou para 33, 35, 44, 45, 52, 58 e chegamos a esse 69,9 aqui. Então, o plano está cada vez custando mais caro em relação à sua base de financiamento, que é a folha dos servidores ativos. Isso é uma coisa normal, natural, esperada, né? Porque à medida em que as pessoas vão adquirindo o direito à aposentadoria, elas vão exercendo esse direito e vai aumentando o número de aposentados, né? Você vê que a gente tinha 2.200 inativos, aposentados e pensionistas, e agora nós temos 3.895, e tem 6.800 servidores ativos que ainda vão se aposentar e ainda vão exercer o direito, né, de ter seu benefício e receber seu benefício. Tá? Um outro número que chama atenção aqui é que a FUNPREV tinha 8.701 segurados, que são ativos, aposentados e pensionistas, lá em dezembro de 2011. Agora tem 10.793, então aumentou cerca de 2.090 servidores a mais num período aí de apenas 10 anos, né, 25% a mais, que já considerando as admissões, os falecimentos, os benefícios que foram encerrados nesse período. Então, a gente percebe, né, que o compromisso que o FUNPREV tem com seus benefícios vai crescendo ao longo do tempo. Analisando um pouco a estatística de servidores ativos, a gente tem aqui uma proporção de 36% dos servidores ativos são do sexo masculino e 63% do sexo feminino. Então, é uma proporção importante, porque são grupos diferentes, né, com regras de aposentadoria diferentes. As mulheres têm regras mais benevolentes, digamos assim, que se aposentam 5 anos mais cedo que os servidores do sexo masculino. Aqui são os professores, 1.223, 17,7%. Também tem outras regras de aposentadoria, também chama atenção essa proporção. Os servidores admitidos até dezembro de 2003. Por que essa data de dezembro de 2003 é relevante do ponto de vista previdenciário? Porque é nessa data que a gente estabelece aqueles que têm direito a se aposentar com integralidade e paridade. Então, do universo total de servidores, só 26%, servidores ativos, só 26% ainda vão se aposentar com integralidade e paridade. Os outros 73,7% vão se aposentar pela média, não vão ter direito aos reajustes, né, que os servidores da ativa têm. Aqui vão ter reajustes apenas pela inflação anual. Tá? Então, essa proporção é bem importante também para a gente ter ela em mente. E aqui é uma programação de aposentadorias futuras. Então, nos próximos 5 anos, a gente tem a expectativa de 911 benefícios. 13% do total vai se aposentar nos próximos 5 anos. Tem aqui gente que já tem direito de se aposentar e ainda não exerceu esse direito. E de 6 a 10 anos, mais 1.350. Então, nós estamos falando aqui de 2.200 benefícios de aposentadoria novos nos próximos 10 anos. Então, um compromisso importante que o FUNPREV vai ter aí, no curto prazo para pagar esses benefícios. E esse aqui é o rol de hipóteses que foram utilizadas na avaliação atuarial desse ano, na avaliação dos resultados que eu vou apresentar a partir de agora. Então, o que chama atenção em relação a todas as avaliações anteriores é a redução da taxa de juros. Então, como eu estava explicando anteriormente, quanto menor a taxa de juros, maior o valor presente de receitas e despesas. Quando você tem um plano com déficit atuarial, como é o caso de vocês, a tendência é que o déficit atuarial também aumente quando você está reduzindo a taxa de juros. Então, essa mudança de 5,86 para 5,40, ela é obrigatória, estabelecida nas normas atuariais. Era 6% em 2019, caiu para 5,86 e agora é 5,40. Então, o fato de ter tido essa redução da taxa de juros um pouco explica o resultado que a gente vai apresentar a partir de agora. As demais hipóteses são as mesmas, que são utilizadas todo ano, não tem grande influência no resultado desse exercício. Aqui é o resumo, né, dos ativos garantidores do plano, que são os investimentos. Então, hoje o plano tem 581 milhões de reais em investimento. Isso aqui é dinheiro vivo, está aplicado no banco, está à disposição do FUNPREV para pagar benefícios.
tem um saldo de parcelamentos com a Prefeitura no valor de 79 milhões e tem um plano de equacionamento que hoje tem o valor de déficit atuarial, que tem o valor de 1.918 né, que foi estabelecido para a Lei 7.115 de 2018. Tá? Então, esses são os ativos do plano e tem um plano de custeio já estabelecido agora recentemente pela Lei 7.410, né, que estabeleceu aquela contribuição progressiva lá para os servidores, que é justamente o que está em litígio aí com a Secretaria, né, que a Secretaria entende que nós tínhamos que começar com 14% já a partir de janeiro de 2021 para atender o que está previsto na portaria, lá na emenda 103, na reforma. Nós fizemos um trabalho, né, de desenvolver essa tabela, que foi uma proposta do município, eu fiz um parecer sobre isso, mas a Secretaria não aceitou digamos, esse escalonamento aqui, né, desse postergação do aumento de 14%, e é justamente o ponto que está evitando, né, a renovação do CRP. Tá? Então, é esse parcelamento aqui. Tá? Mas, como ele é uma lei municipal que está em vigor, existe aí uma demanda até judicial que está sendo discutida em relação à manutenção desse modelo aqui, os resultados considerarão essa progressão das alíquotas, entende? Fazendo a estimativa das futuras aposentadorias, dos falecimentos, do encerramento dos benefícios, nós temos essa projeção de despesas futuras por ano. Então, cada coluna azul dessa aqui representa quanto que o Funprev vai pagar de benefício. Tá? Então, iniciando em 230 milhões aqui em 2021, chegando a 295 milhões em 15 anos. Então, a curva está bem curta aqui, né? Então, por que a gente está fazendo essa curva curta aqui? Porque a tendência, né, que a gente tem bastante gente já com a idade avançada entre os aposentados e pensionistas, e já tem uma tendência de redução dessas despesas. Ok? Então, essa projeção de despesas futuras aqui já é resultado do cálculo atuarial. Já considera quando cada um vai se aposentar, qual vai ser o benefício inicial e por quanto tempo ele vai receber esse benefício. E é o lado da despesa da balança do equilíbrio financeiro que eu apresentei lá no início da minha explicação. Né? Então, essa é a obrigação atuarial do plano. Tá? Baseado nessa projeção atuarial e considerando a taxa de juros daí de 5,4%, nós temos uma obrigação total de 4 bilhões 125 milhões, sendo 2.464 para quem já está aposentado e 1.661 para quem ainda vai se aposentar. Então, essa é o lado da despesa. Nós temos uma conta para pagar de 4 bilhões 125. E como que o Funprev vai pagar essa conta? Recebendo 368 milhões de compensação, 66 milhões de contribuição dos atuais inativos, 40 dos futuros inativos, a contribuição escalonada, que começa em 11 e termina em 14, que dá 13,42 em média, vale 378 milhões. A Prefeitura tem uma contribuição que vai incidir, né, sobre a folha da educação, que vai crescer a partir do ano que vem, passando para 24, 26, 28, né, sobre a folha da educação. Aí essa contribuição crescente vale 117 milhões, mais 468 milhões sobre os demais servidores, tirando a educação daqui. Né? O saldo dos parcelamentos tem aqueles 79 milhões, menos o ativo financeiro de 581, nós chegamos, o resultado oficial é um déficit de 2 bilhões e 24 milhões. Esse é o resultado oficial da avaliação desse exercício. Essa é a despesa e essas receitas futuras. Como a gente tem um plano de equacionamento de 1.918, nós fechamos o ano faltando 105 milhões. Então, esses 105 milhões aqui, ele é
praticamente 100% desse valor é decorrente da redução da taxa de juros, que era 5,86 para 5,4. Se a gente continuasse com 5,86, a gente ia ter um déficit atuarial aqui de 7 bilhões, tá? Só para você ter uma ideia. Teve a redução da taxa, teve problemas de rentabilidade ao longo do exercício, foi um ano muito ruim para os investimentos, né? Então, a tendência é que a gente chegasse no resultado equilibrado, mas como a legislação obriga a gente a estar reduzindo gradualmente a taxa de juros, chegamos nesse déficit atuarial de 105,745, que representa apenas 3,75 da folha futura. Quando a gente tem um resultado como esse, ano passado a gente tinha um déficit de 109 milhões, se você comparar com o resultado desta avaliação que o do ano passado, e que foi coberto pelo aumento da contribuição, né? A instituição daquela contribuição adicional sobre a educação e o aumento de 11, depois 12, depois 13, depois 14, tá? Nesse exercício, já com outras variáveis, né, dentro da conta, nós chegamos a 105 milhões ou 3,75. Então, esse déficit do ano passado foi equacionado com a lei que alterou as alíquotas, essa lei 7.410. Tá? Então, agora nós temos um outro déficit de uma outra natureza para resolver. Tá? Eu desenvolvi aqui 3 propostas para o equacionamento do déficit. A primeira e básica, né, seria a revisão do plano, né, que é o que a gente faz desde 2010, lá quando foi feito o primeiro plano de equacionamento, que é aumentar a contribuição da prefeitura desse plano que dos aportes financeiros, né? Que é da lei 7.115 em 2018. Então, refazer os aportes daquela lei. A segunda seria aumentar gradualmente as alíquotas plafonais e a terceira, adotar as regras da reforma. Então, vamos mostrar aqui o impacto de cada medida. Se a gente rever o plano, né? Então, eu estabeleci aqui novos aportes para o município pagar, certo? Parcelando agora os 2 bilhões e 24 por 35 anos, porque a legislação, ela permite, né, que você reparcele o déficit atuarial em 35 anos. Tá? Aí tem os valores que o município vai pagar para a cobertura desse déficit aqui. Tá? Existe uma diferença, porque quando a gente fez o plano lá em 2018, né, que não tinha essa regulamentação atual, a gente fez um plano que estabelecia valores que eles mudavam a partir de 2027. E em 2027 é justamente o ano em que acaba o parcelamento que o município tem com prévio. Então, o pagamento para a cobertura do déficit é menor até 2027 e depois que o município para de pagar o parcelamento, ele aumentaria. Só que esse tipo de parcelamento não é mais permitido. Então, é feito um outro modelo de parcelamento com outros valores. Então, isso significa um aumento de despesa para o município, inclusive, bem significativa já nos primeiros anos ali, né? Então, você vê que tem até em 2024, que ela chega a custar 70 milhões a mais por ano para o município. Essa alternativa aqui. A outra alternativa, que eu pessoalmente considero a mais tranquila, talvez, seria você acompanhar aquela alíquota da educação na área geral. Em vez de você pagar 22 na área geral, e aqui aquela alíquota progressiva, você pagaria a mesma alíquota que foi proposta para a educação no geral, 22, 24, 26 e 28. Com isso, o plano volta a apresentar superávit atuarial, porque tem um aumento de contribuição patronal aqui. E isso se dilui ao longo dos anos. Então, é uma proposta que tem um impacto até mais razoável e tem mais viabilidade para o futuro. E a terceira, e muito mais polêmica, seria você adotar as regras da reforma da Previdência, sem mudar o plano e sem mudar o equacionamento do déficit. O que é adotar a reforma da Previdência? É adotar as idades mínimas que estão lá na 103, a fórmula de cálculo, as regras de transição, a regra da média, a proporcionalidade da média e tal. Então, se adotar a reforma da Previdência, o que acontece com essa curva aqui, por exemplo? Essa que mostra a despesa futura. Então, aquele servidor que ia se aposentar aqui em 2024, com a reforma ele vai se aposentar em 2027, por exemplo. Né? Então, a despesa que ia acontecer aqui, ela é diferida, ela é transferida 2 anos, 3 anos para o futuro. Então,
Então, a curva, em vez do pico acabar aqui, ela vai acabar aqui na frente. Então, ela vai mudar a natureza da despesa. Porque a reforma foi criada, para que ninguém tenha nenhuma dúvida sobre isso, a reforma da Previdência foi feita para diminuir o impacto do financiamento dos regimes próprios para os entes federados, né? A União, os estados e municípios. Então, ela, em primeiro lugar, ela posterga os benefícios, porque a pessoa tem que cumprir requisitos de idade e tempo de contribuição maiores, né? Demora mais para se aposentar, e na maior parte dos casos o benefício inicial é um pouco menor, que tem aquela regra proporcional que está na reforma da Previdência. Como a pessoa fica mais tempo trabalhando, né? Vamos supor, o servidor vai ter, por causa da adoção da regra, ele tem que ficar 3 anos a mais para se aposentar. Ele acaba contribuindo mais para o plano. Então, essas receitas futuras aqui também aumentam. Porque se o servidor fica 2 anos a mais, ele contribui como ativo 2 anos a mais e a contribuição do ente também é maior. Com a adoção da reforma da Previdência, sem mudar o plano de custeio e sem mudar o equacionamento, o plano passa a apresentar um superávit de 147 milhões de reais ou 4,84. Então, essa hipótese aqui, que ela é muito mais complexa, né, para ser entendida e tal, é uma possibilidade, mas isso vai ter que ser debatido aí pela diretoria da FUNPREV, pelo município, pela Câmara, para ver o que é mais adequado para resolver a questão do déficit atuarial. Ok? Então, 3 propostas: revisão do equacionamento, revisão do plano de custeio normal, que seria aumentar a alíquota patronal na mesma forma que foi proposta na lei para a educação, ou então adotar a reforma da Previdência sem fazer mudanças no plano de custeio. Ok? As obrigações atuariais. Então, o que a consultoria entrega, né, nesse contrato que a gente tem aí com o FUNPREV e Bauru? A gente faz a avaliação atuarial, faz o novo relatório de avaliação atuarial, o DRA, que é o demonstrativo de resultados da avaliação atuarial, que é cadastrado lá no site da Previdência, os fluxos atuariais, a base cadastral que a gente encaminha lá no final do processo, a nota técnica, tudo isso que está com esse cheque vermelho aqui, a gente já faz todo ano, já há muitos anos que a gente faz esses documentos e entrega para a Secretaria de Previdência, para os conselhos, para cá, e a gente apresenta todo ano aí nessa audiência pública com a Câmara. E agora, a partir da vigência da Portaria 464, surgiram 2 documentos novos, que é o demonstrativo de viabilidade do plano de custeio, que é um estudo econômico daí que a gente faz baseados na progressão das obrigações que a Prefeitura tem com o regime próprio e compara isso com a progressão ou com uma estimativa de crescimento da receita municipal. Então, a Secretaria quer que a gente demonstre que o município, no caso Bauru, tem condições de pagar as suas obrigações com o FUNPREV até o final. Então, é um documento que a gente vai fazer, só que com as mudanças por causa da Covid, as mudanças dos prazos e tal, ele está com prazo indefinido. A gente não sabe se a gente vai fazer agora, esse ano, ou no ano que vem. A Secretaria vai se manifestar, né? Não é agora, né, nesse momento da avaliação, é feito no segundo semestre. E o relatório de análise de hipóteses é um outro relatório diferente, que ele vai fazer o seguinte: nós temos aqui as hipóteses que a gente utiliza no cálculo. A gente considera que para estimativa de mortalidade geral e sobrevivência, a gente usa a tábua IBGE, a gente usa a tábua de entrada em validez, o crescimento de remunerações, a taxa de juros, tal. Todos esses métodos de hipótese, esse relatório ele quer que a gente faça o seguinte: que a gente pegue todas as estimativas feitas pelas avaliações ou pela adoção dessas hipóteses e compare isso com o que ocorre na realidade dentro do regime próprio. Tá? Digamos assim, se a mortalidade dos servidores corresponde à tábua, se a entrada em validez corresponde à tábua, se o rendimento corresponde à taxa de juros, todo. Então, é uma análise técnica do que foi proposto ou estimado nas avaliações atuariais e o que ocorreu na prática. Além disso, a consultoria faz elaboração de estudos e pareceres, né? Então, para cada mudança de salário, contratação, alteração, a gente faz os pareceres atuariais, a gente faz o acompanhamento do programa Progestão, né, que tem um relatório de gestão atuarial que é feito, e faz o acompanhamento mensal das provisões de rentabilidade. Então, esses outros serviços estão no contrato da consultoria com o FUNPREV. Okay? Então, esse é o resultado da avaliação atuarial. Temos aqui
simplificando, né, essa é a principal tela da apresentação, o resultado, a situação atuarial em 31 de dezembro de 2020 e, em seguida, aqui, as propostas para retornar ao equilíbrio financeiro e atuarial. Ok? Ok, muito obrigado, professor Luiz Cláudio. Eu vou aproveitar o momento, também já o Coronel Meira pediu a palavra, vou passar para o senhor, Coronel. Apenas queria saber se o Donizete tem alguma outra observação a ser feita antes da gente passar ao rol de perguntas que estão chegando para a gente e o questionamento dos vereadores. Pode ser? Não, vereador Bira. Estamos aqui à disposição também para responder aos questionamentos. Então tá bom. Nós vamos então pela ordem. O Coronel Meira pediu a palavra, depois a vereadora Stella Almagro também terá logo em seguida. Eu vou pedir aos vereadores e aos os que vão fazer as perguntas que, por favor, possam ser objetivos, né? A gente tem bastante argumento, mas seria bom que fosse objetivo. Eu sei que vocês entendem a nossa posição e seria excelente e prático também. Mas fiquem na liberdade, é uma sugestão. Obrigado, pastor Bira, que preside essa reunião pública, Donizete e Kogut. Eu vou direto ao ponto, Kogut. Depois desse quadro que você está mostrando agora aí, que é o déficit, né? Eu vou perguntar ao técnico Kogut e não a nenhum político. Eu não estou perguntando para a prefeita, não estou perguntando para ninguém. O técnico Kogut, hoje, com a experiência como atuário, há mais de 15, 20 anos, qual das 3 propostas que você apresentou você entende a mais viável para o município? Tá. Ser viável para o município, né, a gente tem que pensar no longo prazo, certo? No longo prazo. Tá. O que provocou esse déficit nesse ano? Por que ano passado, o ano retrasado, a gente tinha um superávit? A gente passou a ter um déficit ano passado porque reduziu a taxa de juros uma vez e agora reduziu outra vez. O que é a redução da taxa de juros? A Secretaria entende que você tem que compatibilizar a taxa de juros que a gente usa na avaliação com o mercado, com as possibilidades de investimento. Tá? Então, hoje em dia, a gente não vislumbra, quem é da área de investimentos entende isso, a gente não vislumbra conseguir uma rentabilidade de 6% ao ano mais a inflação, como a gente trabalhava antigamente. Antigamente foi possível, isso ajudou, né, a capitalização do plano e tal, a gente não vislumbra mais isso. Então, qual que é a tendência para as próximas avaliações, vereador? É que a tendência é que a taxa continue reduzindo. Certo? Então, o que você acha melhor, como o plano vai estar mais preparado para o futuro? Se ele tiver aqui, por exemplo, se adotar a proposta 2, que é aquela que é menos complexa para apresentar e explicar. Você tem um superávit para o ano que vem de 7 milhões ou tem um superávit de 140 milhões, tem uma gordura, digamos assim, para o futuro. Tá? Então, eu percebo que, estruturalmente, a melhor proposta é adotar a reforma como um todo. Certo? Então, esse é um tema polêmico, mexe com a vida das pessoas, né? Então, eu não me sinto confortável em dizer, olha, agora você deve se aposentar mais tarde, receber menos ou contribuir mais, porque isso não é uma coisa determinada pela consultoria atuarial, né? Mas, diante das possibilidades, e olha que eu tenho debatido isso com muitos conselheiros da RBPS, com prefeitos, com vereadores aí pelo Brasil todo, né, nesse tipo de reunião, eles dizem o seguinte, Kogut, mas adotar a reforma é muito dura com os servidores e tal. Eu penso assim, vereador, eu vou fazer uma brincadeirinha, se vocês me permitirem. Ainda bem que eu não estou aí em Bauru presencialmente, né? Porque no máximo que vocês podem me odiar é virtualmente, não pessoalmente, né? Que a reforma da Previdência já foi adotada. Para os servidores federais, já está valendo. Para os servidores estaduais do Estado de São Paulo, já está valendo a reforma, duríssima, inclusive, a do Estado, não sei. E já está valendo para todos os trabalhadores da iniciativa privada do INSS, já está valendo também. Então, no âmbito do município de Bauru,
né? Dos cidadãos de Bauru, os únicos que não têm reforma da emenda 103 são os servidores municipais, certo? Então, eu acho que adotar a reforma, se ela não foi feita agora, no ano que vem, esse assunto vai voltar e a gente vai ter que discutir esse assunto de novo. Porque ela é estruturante, entendeu? Ela dá uma margem para o futuro, né? Quais são os pontos principais dessa proposta 3? É o aumento da contribuição patronal, que eu estou vendo aqui na tela. Não, aqui não tem, aqui não muda nada. Tá, o que muda na vida do servidor com essa proposta, como você falou, que ela é amarga? O que significa? É aumento de contribuição, mais tempo no trabalho ativo, o que é? É isso, favor. Vai ter mais tempo, vai ter um requisito de idade para todos os benefícios e vai ter uma fórmula de benefício mais dura. Né? Hoje em dia, como é que você calcula o benefício de quem se aposenta pela média? Você pega todos os seus salários do início da atividade até agora, corrige todos eles pelo INPC e seleciona os 80% maiores para fazer uma média aritmética. Então, você vai fazer uma média dos 80% maiores remunerações. Com a reforma, não tem mais desprezar os 20% menores. Então, a média começa menor. Na versão atual, o servidor que se aposenta pela média, ele recebe essa média, a média dos 80% maiores salários. E na versão nova, a média é um pouco menor, porque ela é calculada diferente, né, com todos os salários, e é proporcional ao tempo de serviço. Para que ele tenha direito a receber 100% dessa média, que é menor, ele tem que contribuir 40 anos. Tá? Ele tem que ter 40 anos de contribuição. Então, a tendência é que ele receba 92% da média, 94%, 88%, 90%, dependendo do tempo que ele integrar para se aposentar. Então, de um lado, ele demora um pouquinho mais para se aposentar, porque tem requisitos de idade e tempo de contribuição diferentes, tá? Tem que ter homem 61 anos, mulher 57 e tal. Tem todas aquelas regras lá da forma, depois de repente a gente pode até projetar aqui para vocês verem o resumo das médias. E um benefício inicial que tende a ser menor, né, pela essa nova fórmula de cálculo. Como que isso ajuda o plano? Obviamente, né, vai demorar mais tempo para a pessoa se aposentar, o benefício vai ser menor e a pessoa vai ficar mais tempo contribuindo. Tá? Por isso que a gente chega a esse resultado melhor aqui. Então, mexe com a vida do servidor. Tá? O servidor que entrou até 2003 continua tendo direito a se aposentar com integralidade e paridade, isso não foi extinto com a reforma, mas todos os benefícios a partir de agora, isso é uma coisa bem interessante da reforma, não tem mais aquela distinção, aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, não tem mais, é tudo uma coisa só agora. Então você só se aposenta por tempo de contribuição e idade, tem um requisito único lá. Então não temos aquela coisa, mas se a pessoa trabalhou pouco tempo, ela pode se aposentar se ela atingir uma determinada idade. Agora não, ela tem que ter idade e tempo de contribuição para se aposentar, ok? Como tem essa proporcionalidade, se ela tiver pouco tempo, ela vai ter um benefício menor no início da sua aposentadoria. Se aplicar os 14% geral para os servidores, como é a proposta, como é a exigência, vamos dizer assim, da Secretaria Nacional, né, de imediato, como a prefeita veio apresentar para nós e que nós estamos aí tentando manter o escalonamento. Se aplicar os 14%, já conseguimos o equilíbrio? Já conseguimos ter superávit ou não? Infelizmente não, porque veja bem, Tá. O quanto que é a contribuição dos servidores? É 13,42. Se a gente botar o 14 redondo, ele vai aumentar aqui 0,58%. Tá? 0,58%. E vocês têm um déficit de 3%. Então, você não vai resolver esse déficit aqui com um aumento de 0,5%. Você tem um déficit de 3,75%. Tá? Então, infelizmente, não é possível. Tá bom, não é suficiente, digamos assim, né? Tá, aí só mais uma agora. Nós vamos ter uma reunião à tarde, o pastor Bira, inclusive, vai presidir, sobre a questão da Indurb, que hoje é uma empresa pública municipal, regime CLTista, e a prefeita pretende apresentar um projeto de lei para autarquização. Eu acho que você já deve conhecer o assunto pertinente a essa autarquização, que seria como que eu vou migrar esses servidores da Indurb para o regime previdenciário, né, para a FUNPREV, e se isso é interessante
para o cálculo atuarial ou se essa migração ela é impossível de acontecer ou seja, ilegal, enfim, eu quero saber qual que é a sua projeção caso nós tenhamos que a FUNPREV tenha que absorver os servidores da Endurb, da empresa pública municipal, que acredito eu que seja em torno de 700, 800 servidores. Deixa eu fazer uma parte só, por favor. Professor Luiz Cláudio, posso fazer uma parte aqui? Um minuto. Ele já vai estar fazendo aqui uma resposta ao Alexandre, que é consultor financeiro aqui da casa. Ele fez essa pergunta também, só para dar o respaldo para ele, tá? O Alexandre pergunta também sobre o cálculo atuarial da autarquização da Endurb, como o Coronel Meira acabou de citar, e um outro que eu acho que o senhor já respondeu também, só para a gente ganhar tempo, tá? Qual a obrigatoriedade da FUNPREV em implementar a reforma da Previdência prevista na Emenda Constitucional 103/2019 no regime próprio do município? Se o senhor puder responder também. Eu acho que já está respondido, mas... Na verdade, a questão, vamos começar pela reforma. Dona Zé, você quer falar sobre esse assunto da Endurb primeiro aí? É só uma parte, vereador Meira. Fica à vontade. Em relação a valores, eu acabei de receber a informação do Kogut e eu até tinha comentado com o Kogut para não falar de valores em relação à Endurb, até em respeito à prefeita, que eu tenho que enviar primeiro a informação para a prefeita. Enviando essa informação para a prefeita, aí nós vamos tornar público, porque foi uma solicitação dela. Agora, falar em relação à parte atuarial, assim, eu não vejo problema, mas só em relação aos valores, se haverá déficit ou não, eu gostaria de primeiro enviar essa informação à prefeita e a partir do momento que estiver com a prefeita, enfim, porque ela me fez uma solicitação oficial e eu ainda não enviei oficialmente para ela, porque eu recebi ontem quase 6 horas da tarde. Bom, mas eu queria uma cópia, se possível, desse documento, por favor. Vou fornecer, mas depois que eu enviar para ela. Ok. Então, eu vou tratar desses dois pontos, né? Primeiro, a obrigatoriedade de fazer a reforma não existe, né? Tá? Então, a obrigatoriedade, ela foi retirada, né? De uma forma inédita até na questão previdenciária aí dos municípios, porque desde a Constituição de 88 até a Emenda 103, toda vez que era feita uma reforma constitucional mudando o requisito de aposentadoria e pensão, ela era automaticamente obrigatória para todos os entes da federação. E de uma forma inédita, né, esse governo, essa Câmara Federal, esse Congresso Nacional, retirou essa obrigatoriedade, né? Não vou entrar no mérito de por que eles fizeram isso, então é um outro assunto, né? Mas ficou facultado ao ente público, ao Poder Legislativo Municipal e Estadual fazer a reforma ou não. Tá? Então, dizer é obrigatório não é mesmo, não posso afirmar que é, porque eu estaria mentindo. Mas, do ponto de vista do equilíbrio e tal, seria favorável para o resultado atuarial. E em relação à Endurb, tá? Eu fiz o estudo. O estudo ele carece de talvez de algum aperfeiçoamento, né? Porque eu vou dar alguns números sem dizer o impacto, já que respeitando aí o que o Donizete me pediu, né? Inclusive porque isso foi decidido, né, que a gente faria esse impacto ontem mesmo, né? Você vê, são 646 pessoas com uma idade média, vereador, de 45,9 anos. Então, é uma população já com uma idade média alta. Certo? E eles têm um salário médio, esses 646, de R$ 2.071. Então, é um salário médio muito baixo, muito menor aí do que a média da população em geral, né, do regime próprio. Tá? O que ocorre quando você pega 646 pessoas que estão em atividade e coloca eles dentro de um plano previdenciário? E eu já passei por esse processo em outros municípios que converteram outras pessoas, né, outros grupos, né, de servidores seletistas em estatutário. Você tem uma sensação de equilíbrio, porque todos entram contribuindo, certo?
e ninguém está recebendo benefício. Então, aquele grupo, isoladamente, ele gera superávit financeiro. Mas como eles têm uma idade média muito alta, eles estão muito próximos da aposentadoria. Então, essa contribuição que ele vai fazer, e esse superávit, ele dura poucos anos. No caso aqui, ele dura aqui, não chega a 10 anos de superávit financeiro. E aí eles começam a se aposentar, porque é natural que se aposentem. E a compensação que o Funprev vai receber do INSS não compensa todo o tempo anterior que eles já contribuíram para outros regimes, né? Então, esse déficit acaba ficando para o Funprev. E, do ponto de vista do servidor da Endurb, isso que me chamou muito a atenção, e eu estou desde o início desse processo falando isso para o Donizete. Então, vamos deixar do lado o efeito atuarial, né? E vamos falar do efeito das vidas das pessoas, dessas 600 pessoas. Hoje eles contribuem para a Previdência, vereador, pela aquela tabela do INSS, que tem a alíquota de 8, 9, 12 e tal. Então, um salário de 2 mil, por exemplo, para pegar o salário médio, a contribuição média que eles fazem hoje para o INSS é 8,18%. Se eles foram para a Funprev, mas de um jeito ou de outro eles vão pagar 14%, né? Porque a gente está nessa discussão, né? Então, você imagine para um servidor que ganha R$2.000, você aumentar a contribuição dele 6%. Passar dos 8,18 para 14. 6% de R$2.000 é R$120, é bastante dinheiro para uma pessoa que ganha um salário de R$2.000. Então, tem um impacto financeiro importante na vida dele. Tá? Você vai tirar dinheiro do salário líquido dele, para ele poder fazer essa migração. E, além disso, você vai dizer, não, mas você vai tirar esse benefício dele, mas esse dinheiro da vida dele agora vai dar um benefício melhor no futuro. Para pessoas com salário baixo, assim, o benefício do Funprev e do INSS são muito próximos. Então, ele vai fazer um investimento, a gente não sabe exatamente o tempo que vai ser, porque tem que debater esse assunto de se ele vai ter que ficar 5 anos nesse cargo que vai ser criado, então, que é uma questão jurídica e não uma questão atuarial, né? Mas, se ele ficar, ele vai contribuir mais para ter o mesmo benefício. Então, eu não consigo enxergar a vantagem que o servidor de Endurb vai ter nesse processo. É a minha opinião, tá? Não quero polemizar antes da hora, mas é a minha opinião. Então, esse parecer, assim que for disponibilizado para a Prefeitura, vai chegar para vocês aí, ok? Eu só vou finalizar falando o seguinte, Donizete, com todo respeito ao que você falou agora há pouco, que a informação é da prefeita, mas eu acho que nós temos direito de saber sobre se haverá um impacto negativo com essa migração, com essa autorização da Endurb. E tínhamos que saber agora, porque agora que é a discussão do cálculo atuarial. A prefeita vai mandar, eu não quero saber da prefeita agora, nesse momento. Me desculpe, eu estou fazendo uma pergunta para o atuário. Entendeu? Então, eu entendo que você, na condição de presidente, Donizete, com todo respeito, você tem que trazer a público essa informação que a prefeita agora está querendo saber. Nós queremos ter notícia disso aí, porque isso aqui é uma informação importante. Pelo que o Kogut falou agora há pouco aqui, hoje, com simples cálculos aqui, o servidor da Endurb, para ele é inviável. Para ele é inviável sob o ponto de vista de contribuição. É inviável para ele. Então, poxa, se você puder disponibilizar essa informação, eu agradeceria muito. Mas respeito o teu posicionamento e obviamente, fica aqui a minha desculpa, a minha indignação em não disponibilizar essa informação nesse momento. Bom, nós vamos fazer da seguinte maneira, vou receber as inscrições para perguntas até às 11 horas da manhã. Nós temos 1 hora de reunião já. Entendo o Coronel Meira, acho que à tarde a gente vai poder ter também. Eu entendo, eu gostaria também de ter antes da reunião, mas à tarde a gente vai ter o tempo necessário. Acredito que o senhor deve se satisfazer, como eu também, espero, né? Então, pela ordem que foi feita as inscrições aqui, eu vou passar e reforçando, vou receber as inscrições até às 11 da manhã, por causa da carga horária que nós temos. E as perguntas que estão sendo feitas via WhatsApp, no final, se houver tempo, a gente acaba mencionando todas. Então, pela ordem, eu vou chamar primeiro, então, a vereadora Estela Almagro, o pastor Edson Miguel,
Nelson Gonçalves e o José Carlos Martins. Nessa ordem, pelo menos nesses 4 primeiros momentos, tá? Para a gente já estabelecer uma ordenzinha, um tempo programado, ok? Então, com a palavra, a vereadora Estela. Bom dia a todos, vereadores, representantes da FUNPREV, da população, servidores, que com certeza nos acompanham. O Kogut é um técnico, né? E o papel dele, eu creio que aqui é tão somente o do balanço atuarial e de nos transmitir esses números. Eu creio que, por mais respeito que possa ter a posição técnica dele, a indicação de uma saída para este problema, ele não perpassa apenas por uma avaliação técnica, ele perpassa por uma avaliação também política. Eu fico muito temerosa quando em épocas assim de governos tão conservadores, todo o peso de resolução de questão de números é colocada para ser suportada por uma categoria que perpassa já por tantos problemas e tantas dificuldades que são os servidores. Nós já temos aí a Lei Complementar 173/2020 que congelou os salários dos servidores. Eu tenho que a emenda constitucional 103 é uma das mais absurdas dos últimos tempos e sacrifica imensamente esta categoria também, que são os servidores, não apenas ele, mas todos os trabalhadores brasileiros. De fato, de estar vigindo para outros setores dos trabalhadores a nível nacional, não torna a emenda constitucional sequer perto de justa. E eu fico um pouco assustada, Donizete, aqui eu me reporto à FUNPREV, porque a FUNPREV é a fundação de previdência dos nossos servidores. E eu penso que as decisões e o entendimento que eu tive é de que o Conselho Curador já, adotou como melhor saída para essa questão do déficit o item 3. E o item 3 mais uma vez, a opção em sacrificar o servidor para buscar a saída para equalização deste déficit. E isso me assusta, porque para mim parece muito óbvio que se tiver que trabalhar muito mais ou morrer antes de se aposentar, naturalmente que vai ter equalização. Se diminuir o percentual que será pago por invalidez, por morte, óbvio que vai ter equalização. Mas eu penso que essa é uma medida que precisa ser melhor discutida. Então, eu acho precipitada essa conclusão pelo item 3, me assusta e eu me contraponho a ela. E penso, com a mesma preocupação que você está respeitando aí a tramitação dessas informações no tocante à Indurb, por ser uma requisição já feita pelo Executivo, eu penso que o Executivo é a figura que deve avaliar aqui e entrar nesse debate conosco e com toda a categoria de qual é a melhor saída. Nós ainda não sabemos o desdobramento dos 14%. Nós temos uma lei que escalonou, mas nós temos uma liminar negada e eu não sei a quantas andam a tramitação dessa medida, desse pedido judicial. Nós tivemos uma reunião da Comissão de Justiça, dias atrás, inclusive, em que você foi chamado a nos apresentar algumas respostas em relação ao déficit, em que tivemos ali a ideia, a iniciativa entre os vereadores da comissão e outros que participaram, como eu, que não faço parte da Comissão de Justiça, mas em que nos colocamos à disposição do Executivo. E o vereador Lozila, como presidente da comissão, encaminhou essa proposta ao secretário de Negócios Jurídicos do município, no sentido de que nós fizéssemos uma ida a Brasília com representantes das casas, com o presidente do Legislativo, da FUNPREV, da administração, considerando-se que a resposta dada pelo Ministério e pela Secretaria para o não ao nosso escalonamento foi muito curta, muito grossa, muito objetiva, e não se aprofundou a respeito disso. E esse é um tema que ainda está
no ar e a gente fica sem respostas aqui, como o servidor também fica, em que dá, porque esse pedido, essa sugestão que nós fizemos, não obteve resposta do Executivo. Aí a gente já começa a discutir uma possibilidade para considerar o déficit de 2020. Ora, claro que era sabido que nós teríamos esse problema e esse impacto. Por quê? Porque tem pandemia. A própria política nacional de juros impactou os investimentos da Funprev, como impactou um número sem fim de áreas da economia. Todo mundo, num período de economia, que é um período, uma situação praticamente de guerra, todo mundo perde. Agora, a discussão sobre quem perde mais e quem perde menos, eu acho que tem que ser um debate mais aberto, mais franco e com um envolvimento e uma posição política mais clara e objetiva do Executivo, do que a forma como está conduzida. E aí eu te perguntaria, inclusive, se eu sei que essa foi uma deliberação em março do Conselho Curador, mas o Conselho Fiscal, que eu sei que não é deliberativo, foi consultado, envolvido para esse debate, porque em medidas duras, eu acho que a necessidade número 0 é a amplitude do debate e o envolvimento do maior número possível de representantes. No item 1, por exemplo, por que não essa proposta do item 1 do atuário ser enviada para a Prefeitura para se ter a efetiva resposta dela sobre a possibilidade de rever a lei do plano de amortização e assumir esse déficit e ampliar aos servidores essa discussão toda já antes de qualquer decisão sobre os 3 itens que está sendo proposta agora nessa audiência pelo atuário. A proposta 3, na minha avaliação, precisa ser avaliada não só pela questão financeira, mas também pelos impactos e pela relevância que esses impactos terão ao atingir a vida de cada um dos nossos servidores e das nossas servidoras. Eu acho muito precipitado, muito perigoso e uma sobrecarga acentuada em épocas de pandemia, em épocas de dificuldade extrema para todos. Mas os servidores, por exemplo, estão na linha de frente do nosso combate à Covid. É o cidadão que não tem como tergiversar. Não estou falando só da área da saúde, não. Estou falando de todas as áreas. E não estou dizendo que essa é mais nobre ou menos nobre que todos os outros trabalhadores da cidade, mas o debate é a previdência do servidor. Então, eu faço essas observações sobre as opções que aqui me parecem são apontadas. Questiono por que não esses itens serem encaminhados para uma posição mais clara da chefe do Executivo e por que não abrir de forma mais clara esse debate e envolver o restante dos servidores para chegarmos a um consenso. Se é que ele é possível. Vereadora Estela, só respondendo, em relação ao Conselho Curador, estão me ouvindo? Então, em relação ao Conselho Curador, houve várias reuniões em relação a esse assunto. O Conselho Curador, ele não adotou a alternativa. Na verdade, o Conselho Curador, ele sugeriu que se encaminhasse ao Executivo, se encaminhasse ao município um ofício com as 3 alternativas para que o município avalie, como a vereadora mencionou aí, qual seria a melhor alternativa para se aplicar. Então, isso foi feito. Nós encaminhamos o ofício a pedido do Conselho Curador à Prefeitura, para que a Prefeitura converse com a Secretaria de Finanças, Secretaria da Administração e avalie as 3 alternativas e, a partir daí, sim, já tendo decidido qual será a alternativa, aí certamente vai ser discutido novamente, não só pelo Conselho Curador, como também pelo Conselho Fiscal. Também nós temos uma comissão, porque o cálculo atual
atuarial, ele começa pela comissão de avaliação atuarial. A comissão também, avaliando, verificou lá que o interessante para o município, ou seja, como um todo, seria a proposta 3. Mas isso não depende da comissão, não depende do Conselho Curador, do Conselho Fiscal. É por isso que nós encaminhamos o ofício à prefeita para verificar, e depois que tiver todas as informações e que tiver definido qual vai ser a alternativa a ser adotada, que nós vamos começar o projeto. Eu fico preocupada, eu sou uma defensora de voz a quem vai ser atingido. Então, as representações dos servidores é voz conditio sine qua non para equacionar essa discussão e para dar legitimidade a ela. Então, que não seja um debate apenas conduzido até aqui desta maneira pela FUNPREV. Reforço a visão e a avaliação que eu tive, que foi a percepção que agora você acabou confirmando, de que na visão de vocês essa parece a mais adequada. Claro que cabe a ela encaminhar, mas que não seja um debate que envolva apenas a chefe do Executivo e as secretarias do governo. O outro lado da ponta é o lado que vai sofrer as consequências a longo prazo do impacto de uma reforma da Previdência que já impactou demais a vida de trabalhadores, do Iapoca ao Chuí, uma reforma que eu tenho N observações a fazer sobre ela, e outra, não é só essa reforma que poderia ser encaminhada. Ainda que nós chegássemos a isso, envolver o sindicato, envolver os representantes dos servidores nessa mesa de debate é importante, porque não há nenhuma obrigatoriedade de que, chegando à necessidade de uma reforma, o melhor modelo, o único modelo, seja esse, implementado pelo governo Bolsonaro a nível nacional. Até nisso eu acho que é importante que democraticamente a gente abra o debate para que o resultado desse processo não seja uma medida imposta de cima para baixo, como foi a emenda constitucional 103, como foi a lei complementar 173 de 2020, que congelou todos os salários, porque não pode o trabalhador suportar toda a carga do impacto da pandemia. Isso é que eu espero da FUNPREV, da prefeita e de todos os demais envolvidos. E democraticamente nós vamos atuar nesse sentido, para brigar no bom sentido, para lutar, para se colocar diante da necessidade de que o processo seja conduzido desta maneira. Muito obrigado, vereadora. Mais uma colocação em relação à reforma. Tem uma comissão criada desde o ano de 2009, com representantes da Prefeitura, do DAI, da Câmara, da FUNPREV e do sindicato, que tem discutido este assunto. Na verdade, é um assunto, de fato, é um assunto novo para vários servidores, mas é um assunto que já está sendo discutido desde o ano 2019. E, assim, eu entendo e concordo com o que você colocou, vereadora, em relação a essa discussão. E essa discussão, ela não ficará apenas em relação à FUNPREV e governos. Sempre nós fizemos dessa forma. A gente tem que ampliar, como nós ampliamos essa discussão e trouxemos vários representantes para discutir esse assunto, foi criada uma comissão da reforma da Previdência. Então, esse assunto, na verdade, nós estamos trazendo ele aqui porque faz parte do cálculo atuarial, mas aqui é a primeira discussão em público com todos. E daqui para frente, até se chegar à conclusão de qual será a melhor alternativa a ser adotada, nós temos que discutir, sim, com todos. Eu gostaria de tomar conhecimento dos componentes dessa comissão. É importante que tenha, assim, óbvio, um representante da Câmara, mas você está dizendo que foi criado em 2019. Já tivemos eleição, então, portanto, não sei quem era, mas vai precisar ser reconduzido. Aí não sei quem são os membros dessa comissão, se estão ou não sendo reconduzidos, qual o trabalho produzido até aqui, porque, particularmente, e esse é um assunto que me interessa, é um assunto que eu vou perseguir, me tornei vereador em 1º de janeiro desse ano. Então, é uma comissão que me interessa, se você tiver a composição dela, e vou discutir isso na casa. Não sei quem era o representante, quem continua ou continuará sendo, e nem quais são os outros órgãos envolvidos. Mas já que você citou a comissão, eu perguntaria se nesse momento o atuarial que foi enviado para a prefeita também foi discutido nesse ano em algum momento com essa comissão. Com a comissão do campo.
com a comissão do cálculo atuarial, sim, foi discutido. Antes de encaminhar à prefeita, é discutido primeiro pela comissão. Passa primeiro pela comissão, depois... Comissão da reforma. Não, a comissão da reforma, nesse momento, com a prefeita não, porque essa comissão, ela é criada por servidores municipais. São só servidores municipais. Eu queria fazer uma intervenção, servidores vereadora. municipais, representante da Câmara e, como você disse, eu não sei a composição toda dela, com outros representantes. Uma parte. Mas, obviamente, isso seria fruto de um debate importantíssimo, até para poder chegar na mesa dela, né? Porque, por exemplo, se o cálculo atuarial, o Conselho Curador, se nesse momento o entendimento da FUNPREV mostra uma tendência para o item 3, e o item 3 fala de uma reforma. Então, nada mais correto que nesse trâmite todo ter passado também por essa comissão de reforma. É o que eu estou entendendo. Uma parte, vereadora, pode ser? Claro. Eu acho que a sua pergunta vai ser respondida, né, agora pelo Donizete, ou pelo menos um início da resposta. Nós estamos aqui, por enquanto, né, o tempo já está se esgotando. Eu quero fazer aqui um encaminhamento para que a gente possa fazer, inclusive, ou uma audiência ou uma reunião para podermos também conversar a respeito disso. E, inclusive, tem alguns pedidos de perguntas aqui, de alguns servidores que gostariam de participar da discussão. Então, eu creio que esta reunião, no momento, não seria o suficiente para que a gente pudesse esgotar o assunto ou, pelo menos, entender todo o mapa. Então, eu peço aqui que seja feito um encaminhamento para a gente fazer essa reunião. Vou passar a palavra para o Donizete, para ele fazer algumas considerações. E depois eu vou passar a palavra, o pastor Edson abriu mão da palavra, e eu vou passar a palavra para o membro da comissão de cálculo, que é da Câmara Municipal, Nelson Gonçalves, ele também vai fazer alguma pergunta. Podemos continuar assim? Ah, sim, pode. Claro, eu tinha entendido na fala do Donizete que tem representante do Poder Legislativo, é um servidor da casa. É isso, né? Não há acompanhamento por parte dos parlamentares da casa sobre a reforma, mas um servidor da casa como de outras repartições na cidade. Entendi. Mantenho a pergunta, se passou pela comissão, mas você já respondeu, aí como nós vamos ouvir o Nelson, eu dou por aqui encerrada para a gente poder abrir espaço para outras pessoas. Eu sei que esse é um debate que ainda irá longe, não hoje, mas por muito tempo ainda. Obrigada, Bira. Eu que agradeço, vereadora. Vou passar, então, aqui a palavra para o Nelson Gonçalves, que é membro da comissão de cálculo. Bom dia. Só para ajudar na legítima pergunta da Estela aqui, a Câmara, a cada 2 anos, por causa da formação, do acompanhamento do cálculo atuarial, que é hoje, Estela, ela escolhe um representante entre os servidores. Neste momento, no início da legislatura, eu estou findando a indicação em relação à participação da Comissão de Cálculo Atuarial pelos funcionários, assim como foi no ano passado, e tem um membro escolhido pela Comissão Fiscal, do Conselho Fiscal, que é o Rubens de Souza, que integra o Conselho Fiscal da FUNPREV. Então, tem 2 representações, uma em comissão e outra lá no Conselho Fiscal nesse momento. A hora que você quiser, os demais vereadores, enfim, eu repasso as informações, eu estou, lógico, inteiramente à disposição também para que os parlamentares possam se inteirar desse assunto. Entre os servidores, obviamente, esses dados é para que, como servidor, que somos os segurados em relação a isso, aposentados e ativos, a gente possa saber dos dados técnicos com o Kogut, que está aqui, para que a gente possa discutir em cima da tábua biométrica e todas as questões locais. Eu tenho 3 questões aqui para ser objetivas, para encaminhar. Uma é para o Kogut, por favor, fazer uma avaliação de que ele menciona na apresentação dele que a Secretaria Nacional de Previdência vem mexendo na taxa, lá, né, na questão dos juros, na projeção, e isso, obviamente, tem efeito, que significa a projeção de dinheiro, para quem não sabe a sistemática desse cálculo, sobre o resultado atuarial em alguma medida. Como nós estamos, neste momento, falando com o cenário do ano, embora o cálculo atuarial, lógico, olhe para trás, para projetar para frente, com base nos dados, nós temos hoje um cenário muito diferente. No mercado, já começou neste momento da reunião do Copom,
de aumento da taxa de juros até o final do ano. Alguém fala em 5%, 5,5%. E, obviamente, isso, se fosse refeito o cálculo atuarial neste cenário, resultaria uma outra projeção. Ou seja, para quem sabe desse dado, a Secretaria Nacional da Previdência vem prejudicando os regimes próprios, em especial, quando ele mexe na taxa de juros, ele gera conta aqui embaixo, e isso prejudica o regime da Previdência, embora seja equilibrado aqui no tempo. Isso é um dado bastante técnico, mas foi o que eu compreendi. Uma segunda questão, para as pessoas entenderem, é que nós também estamos com o cálculo atuarial prejudicado. Apesar da reforma da Previdência, dos efeitos dela, que no todo, por causa da LC, Lei Complementar 173, que o Kogut comentar, porque até dezembro deste ano congela o salário, ou seja, a reposição salarial de todo o funcionalismo público e também dos aposentados. Isso retira dinheiro do fundo, para ele explicar esse dado, para as pessoas entenderem que esses 105 milhões tem um efeito gigantesco. Ou seja, está na mão da prefeita outra medida para controlar o fundo e ajudar na reforma. Essa é a segunda pergunta, que é aplicar pelo menos a reposição salarial a despeito da LC 173, que é reivindicada pelo sindicato, e efetuar já uma programação para 2022 de reposição da mão de obra. A terceira pergunta é essa: como fica a questão da não reposição, pelo menos da inflação, sobre o efeito do cálculo atuarial, e nesse momento a taxa de reposição de funcionários, que é um outro item, não está sendo realizada sobre a folha. E pelo menos, aí para finalizar, que o Kogut possa dizer se então a projeção hoje do resultado da Endurbe, prevalecendo aí a educação do Donizete em relação à prefeita de não abrir o dado, embora seja um dado público, é só mandar o e-mail para a prefeita que a gente tem o dado aqui para trabalhar tá, na outra audiência, para finalizar, de se deu positivo ou negativo nesse cenário de longo prazo, que é o que se projeta no cálculo autorial nas condições na Endurbe. Pelo menos, se não quer falar cifra, pelo menos se falar dá prejuízo ou dá cálculo, porque tem um efeito a partir de 9 anos negativo. Pelo menos a gente vai para a audiência pública à tarde, censurado pela informação que é pública de todos os servidores, pelo Donizete, fique registrado, para poder discutir logo mais às 14 horas. Então, Nelson, assim, são 4 questões, né? A questão da taxa de juros é uma questão bem polêmica, né? Há um grau enorme de incerteza no mercado financeiro hoje, né? Então, a taxa de juros tem a ver com isso. Quanto que a gente vai conseguir de rentabilidade com os investimentos da Comprev? Então, a Secretaria está tentando, desculpe a palavra, né, mas está tentando adivinhar, né, o que vai acontecer para o futuro e está trabalhando com uma perspectiva mais conservadora a cada ano. Vamos ver, de repente, se o mercado virar, a gente vai ter uma possibilidade de fazer, mas de qualquer forma, Nelson, a gente não tem como fazer uma avaliação atuarial fora das normas, né? Então, a norma que a gente tem é essa, a gente tem que seguir, e o resultado oficial é esse. Se, por exemplo, no futuro a gente tiver uma possibilidade de melhora dos rendimentos, a gente pode estar melhorando esse resultado, mas honestamente eu acho muito difícil que a gente volte para patamares de 6% lá, né? Talvez a gente consiga diminuir esse ritmo de redução aí no futuro, tá? E em relação à reposição salarial, ela tem 2 efeitos, né? Porque você raciocina assim, não, vai ter um aumento de salários, isso vai representar um aumento de contribuições, mas também vai representar um aumento de benefícios, né? Então, o servidor ganha 2 mil, com a reposição ele vai ganhar 2.100, então ele vai contribuir sobre 2.100, é melhor para comprar, mas ele vai se aposentar com 2.100 também. Então, a reposição da inflação, ela é prevista no cálculo atuarial. Então, a gente imagina que ela vai ocorrer dentro de todos os anos, vai ter essa reposição. Então, ela não prejudica, na pior das hipóteses, ela não prejudica o resultado atuarial. Então, se houver uma reposição, isso não significa que vai ter uma perda maior, vai ter um déficit maior no plano. Agora, chegar a dizer que isso vai favorecer o resultado atuarial, é difícil porque também tem um impacto lá nas aposentadorias futuras. E quanto à contratação de servidores, esse já é um aspecto que com certeza favorece o resultado atuarial. Ele não é previsto porque as normas também não permitem que a gente estime contratações futuras, mas quando elas ocorrem efetivamente, elas sempre favorecem o plano. Então, se amanhã, vamos supor, se o município conseguir fazer um concurso e contratar
500 pessoas, isso vai favorecer o resultado atuarial com toda certeza. E a última questão que era, eu até esqueci de anotar. A Endurbe, se é negativo... Ah, tá, Endurbe. Estou tentando enrolar para ver se você esquece isso. Enfim, o resultado é negativo, tá? É óbvio, né? Então, ele é positivo, o fluxo atuarial por 10 anos, e depois fica muito negativo. Chega a dar um déficit corrente de 10 milhões no ano, imagina. Muito negativo. Só que a Endurbe tem uma série de asteriscos que a gente tem que considerar. E isso eu posso falar nesse momento. Porque ali tem gente, naquele grupo de 640 pessoas, que já tem idade e tempo para se aposentar pelo INSS. Então, talvez seja mais vantagem para ele ir lá e se aposentar pelo INSS. Mas é um grupo pequeno de pessoas nessa condição. Se realmente houver autarquização, essas pessoas vão passar para a FUNPREV vai pagar o benefício dele, né? E isso vai gerar um ônus maior do que o bônus, né? Que seria das contribuições futuras. Tá? Mas tenho certeza que à tarde vocês vão saber o tamanho do valor, né, envolvido. Ok, então, eu tenho só uma mensagem aqui que eu gostaria de transmitir para todos que estão participando. É um comunicado do procurador Eduardo Rala. Ele faz menção sobre o assunto. Então, ele diz o seguinte, textualmente o que ele escreveu: as procuradorias do município e da FUNPREV estão terminando a formatação do recurso contra o indeferimento da liminar pela Justiça Federal de Brasília. Estamos acompanhando também o andamento das ações populares e analisando a questão de desistir ou não das medidas judiciais. A comissão da reforma teve o senhor Nelson Gonçalves como representante da Câmara. Essa comissão da reforma foi suspensa após a promulgação da Lei 7410/2020, que foi o resultado maior das reuniões desta comissão. E ele encerra o raciocínio dizendo que o atual estudo atuarial não passou por essa comissão de reforma, pois ela própria precisa ser reativada. Ok? Então, vou dar continuidade aqui aos inscritos. Não vou receber mais as inscrições para falar, porque para as perguntas, né, já são 11 horas, conforme nós combinamos. Então, vou chamar aqui pela ordem os próximos a falar. O José Carlos Martinez, se eu não errei a pronúncia, e depois teremos a Andréia Ortolan e o José Francisco Martins, encerrando aqui, então, aqueles que estão inscritos para falar. Perguntei a alguns vereadores se teriam mais questões. Manela Ozila, que está presente também, Marcelo Afonso, que está aqui na casa, e só, por enquanto só. Então, vamos dar continuidade, são 11 horas e 1 minuto. O senhor José Carlos Martinez tem a vez agora para falar. Acho que não. Sim, não. Então, vamos pular para a próxima inscrita. Vamos chamar, então, a Andréia Ortolan. Terá a palavra, Andréia. Boa tarde a todos e todas. Bom dia a todas e todas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Como servidora, vocês falam muito de números, né? Eu acho que vocês deveriam deixar um pouquinho mais claro para o servidor como que vai ficar essa aposentadoria lá na frente para ele, né? E essa carga aí tributária, previdenciária. Bom, eu vou colocar como exemplo o meu. Eu entrei com 18 anos para trabalhar como concursada no serviço público. Hoje eu tenho 44 anos. Irá faltar 5 anos para eu completar 30 anos de contribuição. Quando eu completar a idade de 49 anos, eu já terei 30 anos de contribuição.
para a FUNPREV, mas irá faltar 6 anos para completar a idade. Isso se eu estiver na regra atual. Bom, a minha pergunta é, com o aumento do desconto hoje, que é de 11%, e ele passará para 14%, entendo que vai diminuir aí o déficit, pelo que vocês estão aí falando, né? Havendo um equilíbrio financeiro, seria possível manter as regras atuais da Previdência, evitando uma reforma pesada, como o palestrante falou já, da reforma, né, para os servidores públicos de Bauru? No momento atual, como servidora, eu teria que contribuir já 36 anos na regra atual, a mais do que eu já trabalhei. Com essa reforma pesada, eu vou ter que contribuir 43 anos. Então, fazer uma previdência, penso eu que é pensar no caixa, mas também não é pensar na capacidade de sobrevida laboral do servidor de cada categoria, porque assim, um servidor que trabalha internamente é uma coisa, um servidor que trabalha na rua, no asfalto, é outra coisa. E como os vereadores falou, o vereador Meira, a vereadora Estela, nós estamos numa pandemia. Então, assim, jogar toda essa carga de aumento para o servidor, sem o executivo também faça parte dessa carga, porque, assim, eu não estou vendo a economia do executivo. Então, será que não seria também o executivo começar a fazer suas economias com redução dos seus cargos, alguma coisa? Porque, assim, nós já vamos contribuir com os 14%. Então, eu gostaria que vocês fossem um pouquinho mais didático para aquele servidor que está lá fora entender o que vai acontecer com ele, numa reforma pesada que está sendo proposto. Então, essa é a minha pergunta aí para vocês. Eu posso responder? Eu até queria aproveitar e fazer uma questão em relação ao que a vereadora Estela ali falou também, né? Qualquer uma das propostas, inclusive essa, ela vai passar por um projeto de lei que vai ser debatido na Câmara. Lembra que eu fiz 3 ideias, né? Qualquer uma das 3 vai ter que passar aí pela apreciação dos vereadores de Bauru. Então, a discussão da reforma, ou a discussão do aumento do aporte, ou a discussão do aumento da alíquota patronal, vai ter que fazer um projeto de lei e encaminhar para os senhores apreciar. Então, nós estamos aqui apresentando alternativas, né? A gente ainda não preparou o material completo para falar de casos e tal, mas vai ter um momento, né, na casa apropriada, que é o Poder Legislativo Municipal, para debater qualquer uma dessas alternativas. Ok? Ok, então, vamos dar continuidade. Eu quero chamar, então, agora o próximo inscrito, o senhor José Francisco Martins. José Francisco Martins, tem a palavra. Bom dia a todos e todas, estão me ouvindo? Eu falo aqui em nome do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e inicio a minha intervenção justamente parabenizando a Andréia por colocar claramente a preocupação, né, em relação ao tema hoje que aflige os servidores públicos municipais. Entendo, né, o estudo atuarial é uma peça técnica, mas nós não estamos falando aqui como se fosse um investimento em bolsa de valores, né? Falando de números para equacionar o déficit de 2020, sem levar em consideração, como com muita propriedade colocou a vereadora Estela, o aspecto político e a dignidade humana de todos os trabalhadores. Coloco em relação, esclarecer um fato em relação aos grupos, né? Os grupos em 2019 foi feito um grupo de estudo, né? Alguns chamamos de comissão, porque foram feitas atas dessas reuniões, mas isso foi formado no final, no começo de 2019. Nós começamos a debater, né,
era um grupo formado por representantes dos servidores. Nós começamos a debater os tópicos da reforma, né? Porém, já no mês de março, não ocorreram mais reuniões desse grupo. E, inclusive, logo em seguida, nós fomos surpreendidos, né, pela divulgação de um projeto de lei de que a alíquota seria reajustada de uma vez só em 14%. Até porque, naquele momento, né, até pelo estudo do técnico, né, quando a gente pleiteava, talvez a ideia de se fazer o reajuste na forma progressiva, né, como preconiza, né, a regra geral da emenda 102 e para o regime geral de previdência, partindo de 7,5%, isso não era viável. Isso não era viável porque a média salarial dos servidores, que é muito baixa, não permitia que se adotasse a fórmula progressiva de alíquotas. E nós, em uma reunião com o executivo um pouco antes do início da pandemia, nós solicitamos que fosse revisto o estudo de tal forma que a contribuição do município fosse dobrada, né? Fosse para 28%. Isso acabou sendo, de certa forma, atendido, né? E hoje, embora haja toda essa pendência jurídica, né? Inclusive onde nós também temos uma ação civil pública, com parecer favorável do Ministério Público, tal qual a ação popular proposta pelos vereadores Borgo e Meira, de concessão da liminar. Então, hoje nós temos uma lei municipal vigente, nós temos que partir do princípio da legalidade dessa lei para fazer a avaliação. Tá? Eu entendo prematuro qualquer posição do Conselho Curador ou da própria FUNPREV em recomendar de pronto a adoção do item 3, porque é um tiro de canhão. Senhor diretor, uma parte, por favor. Oi? É que a sua câmera caiu. Então, assim, está abaixo do seu rosto, não está sendo visto. Perdão, acho que melhorou, né? Isso, desculpa. Agora sim. Obrigado, desculpe interromper o raciocínio. Aqui, eu não tinha observado. Desculpe interromper. Eu digo isso, né, quando a gente fala que a questão é política, porque o item 3, ele implica, né, embora ele traduz um superávit no regime próprio nesse momento, mas às custas do aumento da miséria dos servidores públicos. Hoje, o estudo atuarial, né, ele é uma projeção, mas ele parte de premissas políticas e econômicas que estão estabelecidas neste momento. No momento em que nós estamos vivenciando, né, existe aí uma redução da taxa de juros, né, o que traz aí, aumenta o valor presente do custo do custeio da Previdência Municipal. Estamos diante de uma lei complementar que congela o salário dos servidores públicos até 31 de dezembro. E estamos diante também de uma PEC, a PEC emergencial, que foi convertida em emenda constitucional, que diz sobre aí o teto de gastos de cada ente federativo, que coloca uma realidade sombria sobre posteriores reajustes salariais para os servidores, não é? Então, o estudo atuarial é claro, no déficit de 105 milhões, mas representa 3,75% da folha, né? Me corrija aí o técnico se eu estiver errado. Isso significa também, se você comparar de 2019 para cá, os servidores públicos têm um déficit, né, uma perda salarial, considerando só a reposição inflacionária pelo IPCA, de 13%. Quer dizer, é 13% a menos, né, no poder aquisitivo de cada servidor. Ato contínuo também
as reposições, né, com exceção daquelas que foram feitas até 2019 no governo Gazeta, né, de lá para frente não são poucas as contratações realizadas pelo município. Então existe um cenário de receitas da Funprev congeladas, né, salvo as aplicações financeiras, né, que também não têm tido bons resultados, mas são situações conjunturais, né? É óbvio que numa projeção de 35 anos, né, não dá para saber qual vai ser o cenário. Porém, o próprio atuário coloca duas medidas aí que pedem uma contrapartida do executivo que não existe, não vem existindo até agora em relação aos servidores. O ano passado, quando a gente falou em 14% no começo do ano, certo? A proposta de reajuste salarial do governo era de 4%. Então, pelo menos em razão do aumento da alíquota previdenciária, tinha uma contrapartida, que acabou não sendo efetivada em relação da pandemia. Então, o executivo não se posicionou até agora sobre a questão do equacionamento do aporte, sobre essa possibilidade, sobre a questão da contribuição previdenciária em dobro, que o próprio estudo propõe aí, demonstra que resolveria esse déficit de 2020. Então nós, né, o Sindicato dos Servidores, assim como várias outras entidades, nós nos colocamos já a princípio contra a reforma da Previdência feita pelo governo federal, por entender que ela é muito nefasta, né? Impõe muito sacrifício aos trabalhadores. E, nesse sentido, nós resistiremos à aprovação da proposta 3. Não dá para que, mais uma vez, esse prejuízo seja jogado nas costas dos servidores. Verificamos aqui, eu tenho uma informação de que hoje a idade média dos servidores públicos, né, não estou nem dizendo aí, falando daqueles que são vinculados à Funprev, é de 47 anos de idade. Né, isso reflete também no pagamento de benefícios. E a pequena parte só é que tem direito à integralidade e paridade. E convenhamos, paridade para o servidor público que entrou antes de 2003 já não é um benefício para o aposentado, porque ele não está tendo reajuste. O servidor da ativa não tem reajuste. Né? Enquanto aqueles que não têm paridade estão tendo os vencimentos corrigidos pela inflação anual. Então, é necessário abrir esse debate, e por isso que eu digo que é prematura a decisão do Conselho Curador, e se for o caso, né, temos que reativar aquela comissão que funcionou durante praticamente só 3 meses e depois não se reuniu mais, correto? Assim como nós também não participamos, nunca fomos convidados para integrar a comissão que estuda, que faz a análise dos estudos atuariais. Então nós temos que exigir sim do Poder Executivo que ele se manifeste em relação às 2 primeiras propostas, porque se adotar, né, como foi projetado aí, a reforma da Previdência no item 3, aos moldes da Lei 103, assim como foi feito no governo federal, os servidores públicos, né, eles não vão se aposentar. Eles vão morrer trabalhando antes da aposentadoria. E uma nesse parte, sentido, diretor. Nós também temos que entender, diretor, que hoje... O senhor me permite uma parte, por favor? Oi, pode sim, por favor, pode falar. Posso fazer uma parte? Assim, por conta do tempo exíguo, se eu puder fazer a pergunta
eu me comprometo, juntamente com o senhor e os demais que estão aqui, a gente poder convocar esse debate, né, para algo mais profundo. Se o senhor me desculpe, né, lógico, com todo respeito, ok? Muito obrigado. Não é bem uma pergunta, porque eu estou esclarecido em relação aos números, mas até porque, né, aí eu também podemos questionar o seguinte: o município ele não precisa, ainda que se admite a possibilidade de fazer uma reforma, ele não precisa adotar como foi feito, como está na emenda 103. Ele pode adotar medidas mais brandas, né? Embora a gente seja contrário, mas é uma alternativa que não está sendo discutida. Então, eu acho que isso aqui, a partir desse momento, nós temos que iniciar o debate, certo? Reprimir qualquer possibilidade prematura de se adotar a hipótese 3 da proposta, e sim as duas primeiras, onde tem que ter o sacrifício do poder público, que até agora vem economizando à custa da miséria dos servidores. Tá? Em relação à EDURB, para finalizar, inicialmente nós somos favoráveis à autarquização, porém, o debate também tem que ser feito com os trabalhadores sobre as mudanças que eles terão eventualmente se migrarem para um outro tipo de regime jurídico, tá? A questão não é simples. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Quero fazer algumas pontuações aqui. Nós já estamos para os últimos 15 minutos, 16 minutos do encerramento do horário previsto da nossa reunião. E vou fazer apenas algumas pontuações que recebi pelo chat há algum tempo. A pontuação da Yara Costa, que requer que os servidores sejam ouvidos e que se torne pública essa discussão. Fala também sobre as 3 opções. Segundo a Yara, só contempla a administração e não o servidor. Está pontuado aqui. Também mencionar aqui a fala do Rubens de Souza, que é membro do Conselho Curador, do Conselho Fiscal. Ele informa que a proposta, a análise foi encaminhada para o Conselho Curador, da Prefeitura, né, pelo Conselho Curador para a Prefeitura, e não passou pelo Conselho Fiscal, segundo o membro do Conselho, o Rubens de Souza. Então, quero deixar aqui algumas considerações. Sei que não vai ser possível, talvez, ouvir a todos que estão na sala. E aqueles que pedirem a palavra, eu gostaria que se atentassem para perguntas, se for esse a nossa orientação. Teremos uma discussão também mais ampla. Estou me preparando para ficar o dia todo na Câmara Municipal. Amanhã, logo mais à tarde, nós teremos a audiência pública sobre a FUNPREV. Alguns assuntos poderão ser discutidos com mais profundidade. Então, eu pediria aqui, por gentileza, daqueles que ainda estão na sala e quiserem usar a palavra, nós temos 15 minutos. E para que todos possam ser contemplados, as perguntas, se forem feitas, no tempo mais curto possível, evitarmos a retórica, evitarmos talvez o conceito de cada um. Eu sei que cada um tem o seu conceito. A reunião não conseguiria suprir a necessidade e a expectativa de todos vocês. Então, peço desculpas também se eu fizer alguma intervenção, vai ser com muita educação e gentileza, sem ver vertente ou orientação, ok? Então, eu vou, a partir desse momento, quero abrir a palavra para alguém que está na sala, para os participantes. Eu não tenho o nome de todos, né, que fui convidado a participar da reunião, meio que de emergência, por questões particulares, o presidente não está. E estou aqui, então, para tentar fazer essa intermediação do melhor jeito possível. Então, eu abro a palavra. Quem quiser fazer uso da palavra, dê um sinal, faça a pergunta e nós já endereçamos para o interessado.
Ok? Podemos combinar assim? Pastor Bira, eu só tenho uma colocação. Pois não, Donizete, fique à vontade. É só para deixar claro em relação ao Conselho Curador. Os membros estão aí, estão participando conosco, eles têm propriedade para responder, inclusive um questionamento que o sindicato fez em relação à recomendação. É só para deixar claro, o Conselho Curador, ele não enviou, não recomendou a proposta 3. O Conselho Curador, ele pediu para que a presidência da FUNPREV encaminhasse um ofício para o Executivo com as 3 propostas, onde o Executivo vai avaliar as 3 propostas. E essa análise, essa avaliação que o Executivo vai fazer, é verificar o impacto financeiro e atuarial das 3 propostas. Então, o Conselho Curador, ele não recomendou a proposta 3 ao Executivo. Ele recomendou que a presidência da FUNPREV encaminhasse um ofício com as 3 propostas. E esse ofício, ele está à disposição, eu posso encaminhar para quem quiser. Ok, Donizete, eu até sugiro que você encaminhe, tá ok? Muito obrigado, está esclarecido então as perguntas que foram feitas aqui. Se mais alguém quiser fazer uso da palavra, nós temos ainda mais algum tempo, senão a gente pode encerrar a reunião, se todos concordarem dessa maneira, e aguardando para logo mais à tarde, todos que estão aqui estão convidados a participarem. Não sei se teremos tempo para todos serem ouvidos, mas será um tempo que teremos uma discussão até um pouco mais ampla. Ok? Então, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nós vamos dar por encerrada essa reunião e convidando a todos para às 14 horas estarmos aqui na audiência pública sobre a autarquização da Indurb. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus, estamos à disposição. Obrigado a todos.